Sublimação, capítulo 4, parte A. Carla Alexivena. Leon Tolstói. 71. Prefácio. Jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-la do cativeiro da terra, quando julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. 1. Eu contava 10 anos e residia em Odessa com meus pais e minha avó materna, quando, um belo dia, por acaso, ouvi minha mãe dizer à minha avó durante uma conversação amistosa: Mamacha, minha querida, eu não poderei ir a Kazan em sua companhia conforme combináramos. Não tenho com quem deixar a casa e Gregory Mikhail Melvinsky, meu marido, não concordaria em ficar sozinho aqui. Não irei, portanto, ao batizado de Iosif Zakharovich, apesar de muito que esse batizado me seduz. Pois vejam só, a criança que se batizará é um rapaz de 21 anos, usa cabelos longos, trançados em 2 tiras cruzadas na nuca e levantadas para o alto da cabeça, onde se amarram com uma tira de pano preto e ainda com um chapéu por cima de tudo para encobrir a vergonha. Calando-se, minha mãe deu uma risada, enquanto minha avó agastava-se. Respeita mais, faça o favor, Anne Mikhailovna. O sentimento alheio. Bem sabes que se trata de uma promessa feita a Nossa Senhora de Kazan pela mãe de Iosif Zakharevich, quando ele apanhou as bexigas e quase ficou cego. As tranças serão cortadas logo após o batizado. O que eu desejava presenciar também era o sermão do patriarca, que há de lançar um veemente protesto aos pais, falsos crentes, que ele de certo considerará relapsos, visto que guardaram um gentil em casa até uma idade dessas, a pretexto de promessas. Mas não posso ir. A mamacha irá fazer-me o favor de levar Alex Melvinsky, que está louco para ir a Kazan a fim de conhecer Carla Alexivena. Alex Mikhailovich Melvinsky era eu. De fato, eu andava ansioso por ver um rapaz usando tranças e chapéu, pagão submisso a um batismo que todos comentavam seria acidentado, visto que o patriarca em pessoa não se permitiria calar ante um voto de tão mau gosto feito a Nossa Senhora de Kazan, que certamente o acharia ridículo. Acima de tudo, o que eu desejava era conhecer minha tia-avó, Carla Alexivena. Diziam dela que era riquíssima, embora não pertencesse à nobreza e fosse, antes, filha de um antigo coronel de hussardos da Guarda Imperial, que possuía certa mansão belíssima nos arredores de Kazan, com herdade, rebanhos, morrinhos, bosques, lagos, agricultura, cavalos, troicas e carruagens. Diziam que tocava piano como uma verdadeira artista, que aprendera música na Alemanha e fora aluno do virtuoso Ludwig van Beethoven, que fora prometida em casamento a um conde alemão a quem muito amava, mas que no mês do casamento renunciara ao matrimônio e nunca mais pensara em casar-se, que rezava várias vezes por dia, metodicamente. Era muito boa e prestativa para com todos que a procurassem e bordava indefinidamente peças e mais peças de enxovais para noivas e recém-nascidos, para depois presentear com eles as noivas e os recém-nascidos pobres.
que era bondosa para os filhos dos seus mujiks, que quase todos eles eram afilhados seus e protegidos por ela, que os ensinava a ler, escrever e contar, e até a cantar em festas de igreja, mas que, não obstante tudo isso, era aleijada e possuía um corpo horrivelmente feio, ao passo que o rosto era belo como de um anjo e somente podia locomover-se amparando-se em 2 muletas. Por último, diziam que tia Carla era mulher de 65 anos e fora muitíssimo bela em sua juventude antes do acidente que a inutilizara para a vida social. Eu ouvia tais comentários, não os assimilava muito bem, mas não tirava do pensamento a tia Carla e o virtuoso Louis van Beethoven, a quem ela amava muito, e o qual eu imaginava ser o seu noivo, além de ser um santo. As tranças do rapaz pagão que eu supunha ter pactos com o demônio por não ser batizado, e o aleijão de Carla Alexivena, irmã de minha avó, por quem senti uma viva simpatia e uma compaixão indescritível aos meus 10 anos. Até que, finalmente, por certa manhã nebulosa, refrescada por uma neblina impertinente, subimos para a carruagem, agasalhados e contentes, e tocamos para Kazan. Fui apenas com minha avó Anne Mikhailovna, minha mãe ficara em casa, não obstante o desejo de contemplar as tranças do batizando e ouvir o sermão do patriarca, coisa de que eu não fazia a mínima ideia. 2. Nunca pude esquecer a estranha atração que senti por tia Carla Alexivena. Na hora em que, chegando à sua casa, entrei pela sala de jantar adentro e a vi sentada em sua poltrona junto da lareira. Entravam uns raios de sol frio por uma janela próxima, cujos vitrais, mostrando a silhueta multicolor da senhora de Kazan, deixavam coar sugestivos reflexos que iam emoldurar o vulto singular de Carla. Sua bênção, mãezinha, exclamei, tremendo de uma respeitosa emoção e fitando-a curiosamente. Sou Alex Mikhailovich Melvinsky, seu sobrinho neto. Ela abraçou-me com lágrimas nos olhos, sem nada dizer, fazendo o sinal da cruz sobre minha cabeça. Minha avó aproximou-se chorando. As 2 irmãs abraçaram-se por entre lágrimas, pelo simples gosto de derramá-las, dramatizando um encontro que antes deveria motivar alegria, e se riram depois e conversaram e gargalharam. Iosif Zakharevich era filho do administrador-geral de Carla Alexivena. Conheci-o naquelas primeiras horas após nossa chegada, e logo uma ardente simpatia atraiu-nos um para o outro, embora fosse ele um homem e eu uma criança. Achei-o bonito, com seus olhos de um azul forte e os cílios longos, um belo porte de jovem camponês, e a custo logrei descobrir os sinais das bexigas que ele apanhara em criança, as quais determinaram a ilógica promessa de sua mãe de conservá-lo pagão e com cabelos compridos, trançados até a idade de 21 anos. Seu rosto era sereno e alvo, como o meu próprio rosto. Muito sutilmente, porém, pus-me a procurar as tranças dos seus cabelos. Mas, por mais que investigasse, que me abaixasse a fim de espreitá-las e o rodeasse ansioso, nada consegui descobrir. Se retirava o chapéu, o que não era frequente, tinha permissão de Carla para conservar o chapéu à cabeça dentro de casa. Aparecia um lenço preto amarrado em torno da cabeça à moda cigana, e nada se via. Desinteressei-me, pois, das tranças de Iosif, embora me conservasse seu amigo, quando permanecia em Kazan, e até aos dias presentes, quando muita saudade sinto dele, pois a verdade é que nunca mais o pude esquecer.
O batizado realizou-se no domingo seguinte e Carla Alexievna foi a madrinha. Teve de ir à igreja com as muletas, amparada pela velha governanta Sofia, que seguiu na carruagem com ela e minha avó. Ao contrário do que minha mãe, Anne Mikhailovna, pretendera, o patriarca não compareceu à cerimônia. Um ajudante seu substituíra-o, fizeram um belo sermão filosófico aos pais em geral, concitando-os a não deixarem os filhos ignorantes da lei de Deus e do Evangelho, pois o que torna o homem cristão, esclareceu ele, não é propriamente o batismo, mas o conhecimento e a prática dessas leis. E, por último, inspecionou os conhecimentos do rapaz acerca da doutrina cristã. Este, por sua vez, saiu-se bem na dura prova. Ninguém esperava que um homem de tranças conhecesse tão bem a vida de Jesus Cristo, exposta aos 4 evangelhos. Provou que, teoricamente, pelo menos, era um cristão, visto que sabia na ponta da língua as mais expressivas passagens dos evangelhos. Falava como um orador, o que encantou os presentes, pois a igreja estava repleta, muitos dos quais chegaram a ajoelhar-se quando ele discorria sobre a paixão. O padre calara-se, nada tendo a demoestar a um homem que conhecia tão bem a doutrina do Senhor, e tratou de batizá-lo, ao passo que eu ouvia Sofia dizer baixinho à minha avó: "Isso é serviço de Carla Alexievna, mãezinha. Ela dava-lhe aulas de evangelho desde quando ele era uma criança. Nunca vi tanta paciência e amor pelas crianças." O mais difícil, Sofia, não é ensinar isso, qualquer um ensina, é exemplificar o que ensina. E Carla não exemplifica? Parece coisa que não conheceis vossa irmã, pois ficais sabendo, mãezinha, que Carla Alexievna exemplifica, sim senhora. A vida de minha ama é um hino constante a Deus pelos exemplos bons que dá. O batizado seguiu-se uma festa campestre entre os pais de Iosif e seus amigos. Mas eu não fui a essa festa que se realizaria na mansão rural de Carla. Estava morto de cansaço. No dia seguinte, observando que Iosif não trazia mais na cabeça nem o lenço nem o chapéu, e sim belos cabelos louros dourados, finos como seda, porque as tranças haviam sido realmente sacrificadas, voltei para minha tia Karletka, a fim de observá-la melhor. Dir-se-ia que me apaixonara por ela, e que foi esse o primeiro amor de minha vida. Nos dias que se seguiram, examinei a casa, que era realmente muito bela, com seu mobiliário Luís XV, e observei Carla. No meu conceito de criança simples, Carla era uma santa, e junto dela eu me esforçava por me tornar santo também. Por exemplo, além de orar à mesa das refeições, rendendo graças pelo almoço e pelo jantar e demais favores diários, à hora do Ângelus, Carla arrebanhava seus pupilos que se encontrassem presentes e se dirigia com eles ao oratório que fizera montar em sua casa e ensinava-os a orar à Senhora de Kazan. Depois cantava um hino em coro com eles, como de uso entre os crentes ortodoxos, e oferecia prestes às almas sofredoras. À mesa das refeições, ela era a primeira que chegava após o toque da sineta, mas não se sentava. Esperava de pé, amparando-se as muletas até que aparecesse a última criança para tomar parte na mesa com os demais. Então orava e os presentes acompanhavam a oração mentalmente. Houvesse ou não houvesse visitas, o programa era esse, e todos se curvavam a ele encantados com a fina educação de Carla e com as irradiações de ternura que se desprendiam dessa mulher de 65 anos. Sofia servia as crianças e depois a ela própria, Carla, e a refeição prolongava-se suavemente, até que ela se levantava e voltava para o seu bordado.
Às vezes, recriava-se na varanda, de onde podia ver o pomar e o jardim, e mais longe os camponeses entretidos no seu labor, ou o gado indo e vindo pelo pasto. E então sorria abertamente, deliciando-se ante o esplendor da natureza que compreendia e amava até a veneração. Para mim, foi um encantamento compartilhar daquela mesa, daquelas orações, do modo de viver daquela casa. E se hoje sou um sincero crente na paternidade de Deus, muito o devo aos exemplos que de Carla recebi durante minhas frequentes passagens em sua companhia a partir dos meus 10 anos. Continuei a observar. Carla dava aulas a seus pupilos e também aos filhos dos seus servidores, diariamente, antes do almoço, e à tarde ensinava-lhes o evangelho e trabalhos manuais. Rodeava-se deles na sala de jantar, fazia-os sentar-se no chão, sobre os tapetes ou em banquinhos, e assim lhes ensinava desde a leitura e as contas até as artes acessíveis às suas possibilidades. Somente para escrever é que os fazia sentar na mesa grande, e Sofia vigiava para que não fosse a mesma manchada de tinta ou de detritos de lápis. E enquanto ensinava, sempre tranquila e serena, bordava, fazia meias e casacos para o inverno, colchas e chales, e costurava. Dali mesmo, ela dirigia sua propriedade, entendendo-se com os administradores e serviçais, se passava temporadas no campo. E na mansão da cidade, recebia visitas e homenageava-as, com chás requintados e concertos ao piano, pois não abandonara ainda a divina arte que o senhor Ludwig van Beethoven lhe transmitira na juventude. 3 vezes por ano havia teatro em sua casa. As crianças eram os atores, os cantores e os músicos, e convidados chegavam para assistir às representações. E depois se regalavam com doces finos, licores e refrescos. Era uma casa movimentada e cheia de vida, e Carla longe estava de ser uma mulher sucumbida ou complexada por sua desdita de inválida. Eu não sou inválida, dizia ela, se alguém lamentava em sua presença o desastre que a impedira de caminhar e manter vida social. Tenho cérebro perfeito, boa visão, vida intensa de afazeres, procuro ser útil aos que me cercam e dou boa conta de todas as empresas com que me comprometo. Não sou, portanto, inválida. E, com efeito, espalhava o bem por toda parte. Protegia, consolava, ensinava, animava, escrevia cartas e eram inúmeras as pessoas beneficiadas por ela. 3. Certa manhã, quando Iosif Zakharovitch fora incumbido por Sofia de polir os móveis do salão de honra, eu o acompanhei. Depois de algum tempo de conversação infantil, pois Iosif era muito simples e durante a qual eu admirava as preciosas peças ornamentais daquela casa encantadora, perguntei ao meu amigo: por que razão minha tia Carla Alexievna ficou aleijada? O que aconteceu para que ela ficasse assim com um corpo tão feio? Eu sei, mas não devo dizer, Alex Mikhailovich. Não devo dizer. Ela é minha madrinha e minha segunda mãe. Com que direito me intrometerei na vida dela comentando o passado? Mas eu quero saber, Iosif Zakharovitch. Sou sobrinho neto dela, tenho direito de saber também. Que mal pode haver em me contares o que sabes? Pede a Sofia que conte. Foi ela que me recomendou não comentar a vida de Carla, a fim de não reviver o passado. Mas tem prazer em relatar ela mesma tudo a quem se interessar pelo caso,
contanto que Carla não o saiba. E o faz com tanto amor. Diz ela que se trata de um romance delicado, o que se passou com Carla. Pede a Sofia, pede. Receio que Sofia me repreenda. Oh, não fará isso. Ela te respeita, paizinho, e além de tudo, morre por contar histórias e já se habituou a ver em Carla a heroína de um drama real. Naquela mesma tarde, enquanto minha avó e minha tia Carla conversavam na varanda, saboreando o seu chá com biscoitos, contemplando as velhas árvores do jardim que cresceram com elas, pedi a Sofia timidamente. Conta-me uma história, mãezinha. Iosif Zakharevich disse-me que sabes histórias lindas e que a vida de tia Carla é um romance delicado. Dize-me que aconteceu à minha querida tia-avó para hoje ela só poder caminhar amparada por muletas? Ah, também tu queres saber algo sobre minha ama. Não devia contar-te nada. Isso competia à tua mãe. Mas as mães de hoje não educam os filhos com sentimento. É uma questão de sensibilidade do coração, sabes? Elas não têm sensibilidade. Elas quem? As mães quem haveria de ser? Quando se possui um parente valoroso como tua tia-avó, não se deve deixar de falar dele às crianças da família. Pois contar-te-ei o que eu sei. Dizem que és inteligente. Se isso é verdade, peço-te um favor, guarda o que ouvires. Quando fores homem, escreve o episódio que vou contar e publica-o. Será bom que outras mulheres se mirem no exemplo de minha ama e se salvem do desespero como ela se salvou quando a desgraça chegar. Conversávamos na saleta onde Sofia costurava ao pé de uma vidraça. Acomodei-me melhor no meu banquinho. As demais crianças deitaram-se no chão para ouvir. Iosif pôs-se a folhear um livro, pois já ouvira 100 vezes a mesma história de Carla, narrada por Sofia. E esta pigarreou, limpando a garganta. Levantou-se, acomodou o chale nos ombros, serviu o chá a nós outros, oferecendo bolos, bebeu água com açúcar depois do chá e voltou, sentando-se depois na mesma poltrona. Acheguei-me a ela e esperei. Todos esperavam. Ela então contou. Muitas mulheres aí por este mundo, por muito menos do que aquilo que sucedeu a Carla, têm dado cabo da vida. Mas é porque elas não tiveram fé em Deus e em si mesmas, não tiveram conformidade, nem paciência e nem dispuseram de uma educação moral superior como Carla dispôs. A boa educação que uma pessoa possa ter é também preservativo contra o suicídio. Os caracteres voluntariosos, habituados a verem sempre realizados os próprios desejos, são mais propensos ao desespero em face da realidade, assim como os de vontade fraca. Os humildes e compreensivos raramente se matam, pois recebem os malogros que a existência lhe apresenta com resignação, que os encaminha para Deus. E a verdade é que Deus é nosso Pai e envia o socorro de que carecemos quando nos vê sobrecarregados de aflições, mas confiantes na sua misericórdia. Confesso que eu nada entendia do que Sofia dizia naquele tempo, e só hoje, um século depois, recordando os fatos, assimilo tudo e posso apreciar a verdade do que dizia a humilde serva, mas prestava muita atenção a ela. Sofia prosseguiu. Ora, vejam só, meus meninos, Carla Alexievna contava 19 anos e era uma das mais lindas jovens do nosso Santo Império Russo. Muito meiga e bondosa, alegre e serviçal, era o encanto de seus pais que tudo faziam por ela e a irmã.
e tanto possuía de beleza quanto de virtudes. 3 príncipes russos desejaram desposá-la, mas ela rejeitou-os por desejar antes instruir-se quanto possível. Foi educada na França e na Alemanha, onde aperfeiçoou conhecimentos de músicas com o senhor Ludwig van Beethoven. Não sei por que, a essa altura, benzi-me e suspirei comovido. Eu não podia ouvir falar no senhor Ludwig van Beethoven sem me comover e sem me benzer. Creio já ter declarado que eu julgava ser um santo o mestre de música de minha tia-avó, e agora ele mesmo o noivo que ela tanto amara. Por que te benzes, paizinho? Perguntou Sofia. Não sabendo o que responder, sorri, e Sofia, que aprendera a ser boa com a sua ama, acariciou-me os cabelos e continuou. Na Alemanha, quando estudava música, Carla Alexievna conheceu o conde Rupert van Gallenbeck, o alemão de boas tradições de família. Ele era pianista também, aluno com ela do senhor Beethoven, e os dois compreenderam-se muito bem e se apaixonaram um pelo outro. Quando a linda jovem que era Carla regressou à Rússia, o conde Rupert não se conformou com a separação. Organizou os próprios negócios, estabeleceu diretrizes para os interesses próprios, o melhor que pôde e mudou-se para aqui. Uma vez na Rússia, comprou terras e cultivou-as. Comprou também uma bela mansão, tratou de agricultura e indústrias e pediu Carla em casamento. O pretendente foi aceito, a alegria foi geral entre a família de ambos e os noivos confessavam-se cada vez mais apaixonados, ansiosos pelos esponsais. Ao que parece, esse casamento não fora previsto pelas leis de Deus, talvez porque tanto Carla como seu noivo necessitassem de uma provação para se aproximarem mais de Deus. Às vezes, meus meninos, a felicidade completa torna-nos egoísta e nos afasta do bom caminho que nos leva ao céu. Que caminho é esse, mãezinha? Indagou um menino já crescido que prestava muita atenção. Sofia explicou como pôde. É um modo figurado de falar, paizinho. O caminho que leva ao céu é o procedimento virtuoso da pessoa que ama e respeita a Deus e se confraterniza com o próximo, isto é, com os seus irmãos de humanidade. Não entendemos bem, mas Sofia reatou o fio da exposição. Então, se nos afastamos desse caminho ou dessa norma de vida, o sofrimento apresenta-se qual bênção salvadora, repondo-nos na estrada reta que provará nossas virtudes diante das leis de Deus. 4. Ora, faltava precisamente um mês para as bodas. Tudo pronto, à espera do grande dia. A família de Rupert van Gallenbeck chegara da Alemanha, a fim de assistir às cerimônias que tudo indicava seriam deslumbrantes. Por sua vez, os parentes de Carla chegavam dos 4 cantos da nossa Santa Rússia. Abriam suas mansões de Kazan ou alugavam casas, faziam compras ou vestuários dignos da grande cerimônia. Diziam os mais antigos que não é bom a noiva visitar a casa que habitará depois do casamento, antes da realização do mesmo. Traz desgraça. Eu não creio nisso, é superstição, mas os antigos diziam. O que sei é que faltava um mês para Carla se casar quando Rupert a convidou insistentemente para visitar a mansão que ele preparara para ela. A mansão era no campo, distante de Kazan cerca de 8 verstas. A família toda empolgou-se pelo convite e ficou deliberado que se organizasse uma cavalgada, como tão bem o fazem os fidalgos, almoçassem no bosque e passassem a tarde examinando a propriedade.
Os cavalos apareceram e as damas, entusiasmadas, mostravam-se encantadoras na sua animação, sorridentes, as faces coradas. Carla Alexievna, no esplendor da sua mocidade, não cabia de si de contente e partira a galope na frente com o noivo, ansiosa por examinar os detalhes do romântico ninho que Rupert preparara para ambos. Tudo foi cumprido consoante os planos programados. Carla parecia sonhar, contemplando o carinho com que o noivo pensara em tudo. Deliberaram então, diante de todos, que residiriam ali durante a primavera e o verão, e que parte do outono e o inverno passariam na cidade, se assim o desejassem, pois Rupert trataria de agricultura, era um apaixonado pelas coisas da natureza. A volta do passeio não foi menos álacre do que a ida. Pelo menos, o seu início foi acompanhado da alegria sã das criaturas felizes e bem-educadas. Entardecia quando começaram a contornar a orla do bosque. Havia blocos de pedra aqui e ali, ribeirinhos formados pelas pequenas nascentes que escorriam da montanha. Os cavalos eram fogosos e, entre eles, a égua montada por Carla era um animal nervoso e muito sensível. Carla Alexievna e Rupert van Galenbeck corriam à frente, como fizeram durante a ida. O uso de uma dama cavalgar sentando-se de lado sobre a sela apropriada, onde engancha a perna, é errôneo porque perigosíssimo e muitos acidentes fatais têm sido vistos devido a este uso, que não oferece a mínima segurança à cavaleira. Corriam pela estrada, confiantes, os felizes noivos, quando subitamente saltaram duas grandes lebres na estrada, uma perseguindo a outra de um lado a outro do bosque. A égua montada por Carla Alexievna espantou-se e um relinchar ameaçador, traduzindo o terror, quebrou a harmonia da solidão. O belo animal empinou-se, rodopiou com as patas dianteiras no ar. Carla tentou equilibrar-se, dominar a montaria que resfolegava, apavorada ou enfurecida. Rupert interveio incontinenti, aproximando o seu cavalo e falando ao animal carinhosamente, como era hábito, tentando acomodá-lo. Ao que parece, porém, este se espantou ainda mais com a gritaria dos demais cavaleiros. Entrou a escoiciar e a corcoviar, e de súbito partiu em desenfreado galope. Assustada, Carla tentou manter-se, mas não conseguiu. Ao saltar um pequeno ribeiro, na galopada terrível, atirou a jovem ao longe e continuou a corrida, só parando mais além e procurando pastar. Se a saia de Carla se prendesse no gancho da sela, a jovem estaria perdida. Morreria, reduzindo-se a pedaços. Mas a saia não se prendeu no gancho da sela e ela pôde salvar-se. A fatalidade determinou, porém, que minha pobre ama caísse violentamente sobre blocos de pedra que se estendiam à margem da estrada, e fraturasse a coxa e a perna direita em 2 lugares, fraturasse o ilíaco e deslocasse também a omoplata direita. Ficou ela, então, estendida sobre as pedras como morta. Parte da noite ali ficaram os cavaleiros desesperados, sem saberem o que fazer, enquanto outros correram à cidade em busca de um médico, de uma carruagem, de uma padiola de hospital. E Rupert, desesperado, chorava como uma criança, supondo a morte.